Olá pessoal, a aula de hoje trata sobre o gênero artigo de opinião, que está no capítulo 11 do nosso material. Primeiramente, então, é adequado que vocês façam a leitura do texto da página 250 do livro, que depois também respondam às questões 1, 2 e 3 da página 251, para que possam então dar sequência ao que nós temos sobre o gênero artigo de opinião. Então, quando se fala do artigo de opinião, nós temos que levar em conta que na sociedade em que vivemos, a todo momento nós nos deparamos com situações, com fatos que nos obrigam a tomar uma posição e também a defender o nosso ponto de vista. E quando nós precisamos fazer isso, principalmente quando se trata de uma produção escrita, quando se trata também de uma exposição oral sobre algum assunto, sobre algum fato, é importante que façamos a leitura de textos que tratam sobre o assunto sobre o qual nós precisamos escrever ou precisamos expor, para que possamos então ter uma melhor bagagem, que nós tenhamos então justificativas, argumentos que sejam mais adequados e assim o nosso artigo de opinião, seja ele o texto escrito ou também se tivermos que fazer uma exposição oral, que os nossos argumentos sejam bem fundamentados. É um texto, então, como eu já disse, argumentativo, que expõe a opinião do seu autor sobre determinado assunto. É um gênero que pode circular na internet, facilmente encontrado em jornais e revistas também. O artigo de opinião segue uma determinada estrutura, que desenvolve-se então a partir de uma ideia central, que é a síntese do ponto de vista de quem escreve. Depois também é seguido de fundamentos que dão suporte ao ponto de vista apresentado, se eu sou favorável ou não sobre algum fato, sobre algum aspecto, algum assunto. E o detalhe é que os argumentos que eu devo utilizar precisam ser bem estruturados. Eles precisam, então, garantir que o artigo seja convincente, ou seja, as justificativas, aquilo que eu for utilizar como fundamento precisa convencer o leitor, precisa convencer a pessoa que tem acesso a esse conteúdo, a esse material ou a essa produção. Encerra-se com uma conclusão, na qual se confirma a posição do autor em relação ao tema e provoca, então, uma reflexão no leitor. Então, conclui-se, colocando, confirmando o que já foi colocado anteriormente em relação ao tema, e também é importante provocar uma reflexão na pessoa que está lendo, a pessoa que está tendo contato com o texto. A linguagem que é utilizada no artigo de opinião, geralmente é a linguagem formal, clara e que respeite a norma padrão. Então, vocês podem também conferir no material de vocês, no capítulo que já foi mencionado no início da aula, que nós temos alguns exemplos que mostram, então, o artigo de opinião, como ele deve ser constituído. Vocês, então, terão uma atividade para ser realizada, um trabalho, que é a produção de um artigo de opinião sobre o tema inclusão, seguindo a seguinte estrutura. A introdução, que é a apresentação do tema, sobre o qual vocês, então, irão apresentar. O desenvolvimento, que é o ponto de vista, seguido de argumentos que explicam a posição tomada por vocês a respeito do tema.
Na conclusão, então, é a retomada e a reafirmação do pensamento de vocês sobre o tema. O mínimo são 20 linhas. A produção, então, deve ser feita a caneta preta ou azul e manuscrita. E essa atividade, então, vocês deverão fazer em uma folha. E como vocês já estão habituados, né, vocês sempre faziam assim, numa uma folha de caderno normal, e vocês, então, deverão enviar a foto desse texto pelo AVA. E assim, essa atividade, essa produção de texto, é necessário que vocês deixem guardada, que vocês arquivem essa atividade e para que vocês possam entregá-la no momento oportuno, tá? Então, vocês vão produzir um artigo de opinião sobre o tema inclusão. Então, quem vem acompanhando as aulas, enfim, fazendo a leitura dos textos que estão sugeridos no módulo do livro, percebeu que o tema que está bastante presente é a questão da inclusão. Então, vocês têm lá várias considerações a respeito desse tema, tá? E vocês deverão, então, expressar no artigo de opinião a opinião de vocês sobre esse tema, seguindo a estrutura do artigo de opinião, que precisa ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só reforçando, façam essa atividade em uma folha, enviem a foto do texto pelo AVA e deixem essa produção guardada, que vocês deverão entregá-la, então, no momento adequado, no momento oportuno. E por hoje é só, e até a próxima aula.